Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Seco Júnior, sou médico urologista. Hoje eu vou falar de um tema que eu me sinto bastante confortável em falar, né? Não só porque é o dia a dia nosso da urologia, mas é porque é uma área de expertise, é uma área que versa sobre procedimento minimamente invasivo. São coisas que eu, ao longo dessa minha vida urológica, tenho me dedicado bastante. O que são os cálculos renais, né? Os cálculos renais, pessoal, são as pedras dos rins. Quando a gente fala de pedra de rim, muitos se perguntam: doutor, por que eu tenho cálculo renal? Existe relação com hereditariedade? O que eu faço para evitar? Quais são as formas de tratar? O cálculo renal é uma doença bastante prevalente na população mundial. Tá? A incidência do cálculo renal na população mundial gera em torno de 12%. Quando a gente está falando de qualquer problema de saúde, um problema que afeta 12% da população mundial, de fato, é uma doença relevante. O que é importante dos cálculos renais? A maioria dos cálculos renais são cálculos de cálcio. Né? Então, esse produto, esse eletrólito, ele acaba gerando o cálculo renal através de um processo de cristalização. Né? Os cálculos renais eles podem se originar no rim, mas eles podem ser ainda originários de outras situações, principalmente os cálculos primários de bexiga. Os cálculos renais, na maioria das vezes, possuem diâmetros, ou seja, o tamanho menor do que 5 milímetros. Isso é um dado importante, pessoal. Por quê? O diâmetro do ureter, ou seja, aquela estrutura que comunica o rim até a bexiga, costuma ser bem próximo disso. Qual que é a inferência, qual que é a informação que a gente tem desse fato? 60 a 80% dos cálculos renais são eliminados de forma espontânea. Então, na verdade, a gente vai tratar a minoria dos pacientes, ou seja, a menor parte dos pacientes vão exigir algum tratamento específico para o cálculo renal. Né? E aí eu estou falando dos tratamentos invasivos. A maioria dos cálculos renais são tratados com analgésicos e uma orientação contra hidratação dietética. E aí eu vou me aprofundar um pouquinho mais nesse cenário. Então, a gente tem uma grande quantidade de cálculos na população geral. A maioria desses cálculos são pequenos, são cálculos que vão ocorrer uma eliminação espontânea. E nos que não ocorrem, doutor, o que pode ser feito? O diagnóstico de cálculo renal, pessoal, é feito através do exame de imagem. Tá? E esse exame de imagem deve ser feito a tomografia de abdômen sem contraste. Ah, doutor, mas eu fiz um ultrassom e o médico falou para mim que tem cálculo. Perfeito. O ultrassom é um exame que possui uma alta sensibilidade, ou seja, uma alta possibilidade de detecção de cálculos renais. No entanto, é um método muito bom para visualizar os cálculos acima de 5 milímetros. Quando os cálculos têm menos do que 5 milímetros, ou são cálculos principalmente em posição do ureter, a visualização pelo colega radiologista através da ecografia ou da ultrassonografia é muito difícil. Então, a tomografia dá esse diagnóstico mais assertivo, porque consegue ver cálculos menores e consegue ver o cálculo em posições que a ultrassonografia não consegue ver. Uma vez feito o diagnóstico dos cálculos renais, o tratamento pode ser instituído. Os cálculos maiores, principalmente de 1 centímetro, muitas das vezes exigem tratamento cirúrgico. Esse tratamento cirúrgico é feito, na maioria das vezes, da forma minimamente invasiva, através do uso da endurologia, que é um procedimento que usa o orifício natural, obviamente, a uretra, para poder fazer o tratamento desses cálculos renais. Como é que é feito isso? A gente, através do canalzinho da uretra, entra com uma câmera e através dessa câmera a gente instrumentaliza todo o cálculo renal, desde a sua fragmentação com utilização de fibras laser até a retirada dos fragmentos com uma cestinha, que a gente chama de basket. Tudo isso feito de forma minimamente invasiva, através do orifício natural, sem cortes. São procedimentos que costumam ser feitos com bastante tranquilidade. A forma anestésica que é ser utilizada vai desde a anestesia geral até a forma mais moderna, com uma sedação, ou seja, aquela medicação que é feita na veia e a pessoa fica dormindo durante alguns minutos. Isso permite uma internação mais curta,
Então, a realidade hoje são procedimentos feitos através do regime de day clinic, em que a pessoa faz e vai embora para casa no mesmo dia. Por vezes, é necessário a utilização de um catéter, que a gente chama de catéter duplo J, que é um dispositivo que conecta o rim até a bexiga, para que esse processo inflamatório, logo depois do procedimento, reduza e a pessoa não volte a sentir incômodos devido ao procedimento ou devido à migração de cálculos ou de fragmentos residuais. Algum tempo depois, normalmente entre 1 semana até 3 meses, o duplo J é retirado também da forma endoscópica. Sendo assim, como que a gente previne os cálculos renais? Hoje não existe na literatura nenhuma medicação claramente preventiva para todos os cálculos renais. A maioria dos pacientes que têm cálculos renais o fazem de fato por uma alteração na hidratação. É aquele paciente que não bebe uma água, não se hidrata de forma adequada. Porém, a gente tem aqueles cenários dos pacientes que têm alterações metabólicas, ou seja, muito cálcio na urina, pouco citrato na urina, alterações do ácido úrico, da cistina. Essa avaliação é feita através de uma avaliação metabólica, que envolve exames laboratoriais de sangue e exames relacionados à urina de 24 horas. Mas é importante frisar, essa é a menor parte dos pacientes. A maioria dos pacientes que têm cálculo renal não tem alteração metabólica nenhuma. Nessas que há alteração metabólica, é possível o tratamento através de medicações que auxiliam no pH da urina, no aumento da capacidade de aumentar o citrato na urina ou ainda no metabolismo do ácido úrico. O que se sabe da literatura é que os citratos, principalmente presentes nas frutas cítricas, pode ter algum componente importante na prevenção, digamos, do cálculo renal. Porém, não se deve aplicar dietas milagrosas, não se deve fazer uma dieta restrita em cálcio, por exemplo. Isso não tem impacto na formação dos cálculos.